Olá, leitores de Vida Simples, eu sou a Débora Zanelato e hoje estou aqui com a Cristiane Marino, que é médica, psicoterapeuta e consteladora sistêmica, e a gente vai conversar sobre a nossa matéria de capa deste mês, edição 218, que é Abra-se para as Mudanças. Cristiane, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Eu que agradeço, Débora. Eu estou muito feliz também de estar aqui, porque eu acompanho a Vida Simples Há desde o primeiro número. Que legal, obrigada. Bom, a gente vai conversar sobre a nossa matéria de capa, que é Abra-se para as Mudanças, na qual a Cristiane também conversou, né, com a repórter que escreveu a matéria lindamente, a Rafaela. E quem tiver dúvidas e quem quiser conversar mais com a gente aqui sobre o assunto, pode deixar suas perguntas que a gente vai tentando responder aqui no nosso bate-papo. Vou aproveitar para falar também que a gente está usando uma transmissão nova, então quem estiver usando o Instagram talvez precise virar a tela para ver na horizontal ou desbloquear o cadeadinho que libera, né, o ajuste da tela. E também vou falar que essa edição 217, quem assina até o dia 15 já recebe essa edição em casa. Então o prazo para receber essa edição em casa é o dia 15 desse mês. Bom, vamos lá? Vamos! Cris, como é que você vê em consultório, né, enfim, e com tudo que você já estudou sobre comportamento humano, esse desafio das mudanças, né? Porque parece que a gente tem uma tendência a querer garantias, estabilidades, ao mesmo tempo que a vida parece que por si só já é a impermanência, né? Então como é que você vê esse nosso comportamento diante das mudanças? Eu acho que, Débora, se a gente olhar para a psicologia evolucionista, a gente vê que ao longo da história da humanidade, as mudanças, quando elas aconteciam, ou eram catástrofes naturais, ou guerras, ou conflitos, elas eram sempre muito assustadoras. E de alguma forma isso vem sendo transmitido, né? Sim. Inconscientemente. Então, mesmo quando uma mudança é desejada, uma mudança, eu quero realizar aquela mudança, dá um frio na barriga, porque é um desconhecido, né? E quando uma mudança é indesejada, aí o frio na barriga realmente é maior, né? Porque a gente tem essa tendência, é como se fosse um carimbo inconsciente de que uma mudança significa perigo. Por isso que dá medo. Ou seja, você está dizendo que pela história da humanidade, isso foi imprimido nos nossos genes, essa informação de que mudar pode ser perigoso. Mudar pode ser perigoso, sim. E daí a gente muitas vezes fica numa certa defensiva ou com muito receio do que está no porvir. Sim. Né? Ao mesmo tempo, existem filosofias que falam, né, de que a vida é a impermanência, ou seja, a gente está mudando o tempo todo e que a vida muda o tempo todo, né? Ou seja, como que... Sim. E ao mesmo tempo que a vida é mudança. A vida é mudança. Nós mudamos o tempo todo, não é? Desde que nós nascemos, a cada dia estamos diferentes. As estações do ano também mudam, né? O dia, às vezes você vê um clima diferente de manhã, uma tarde, São Paulo, uma noite, então, você sai com roupa, casaco, guarda-chuva. Mas assim, eu percebo que na sociedade em que nós vivemos hoje, existe uma pressão, como se fosse uma necessidade de que você tem que estar bem, feliz, realizado o tempo todo. Então, como que eu posso estar o tempo todo bem, feliz, sorridente no Instagram, postando, se a vida é mudança e às vezes mudanças que eu não quero, às vezes um problema de saúde, às vezes uma mudança uma mudança no trabalho. Saúde, sim. Então é isso, né? Então tem mudanças que a gente controla, ou seja, talvez partem do nosso desejo, a gente quer fazer algo novo, ou mudanças que realmente são claras, assim, mudança de cidade, ou mudança de casa, né? De emprego, ou mudança do nosso próprio jeito, às vezes, de ver a vida, né? N situações. E aí tem, como você falou agora, as mudanças impostas, que às vezes parecem que são muito duras, né? Uma demissão ou uma doença. O que é que você percebe, assim, da dificuldade que a gente tem de lidar com essas mudanças impostas? Então, lembrando um pouco do que você falou na pergunta anterior, das filosofias que falam que a vida é mudança e tal, tem uma questão importante em relação à mudança, que é a questão do apego,
né? A questão do apego. Então o problema às vezes não é a mudança em si, é o apego que eu tenho ao meu estado anterior, né? Então, numa mudança voluntária, o desejo que eu tenho de mudar, ele é tão grande que ele supera o medo, supera essa insegurança, esse desconhecido, né? Mas numa mudança involuntária, fica mais difícil. Porque a gente acha que aquilo talvez não era para ter acontecido. Não, isso não podia ter acontecido comigo. Então, essa resistência, esse não ao acontecimento, ele torna o acontecimento em si mais difícil de ser superado. Então, por exemplo, uma doença, se eu tenho que enfrentar uma doença grave, e aí eu tô, mas por que comigo? Mas por que, né? Por que eu tenho que passar por isso? Ou talvez você começa a se culpar, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aí fica muito mais sofrido enfrentar essa mudança. Ao passo que se eu digo, sim, isso aconteceu, né? E agora? E agora? Como eu posso passar por este momento da forma mais suave, mais amorosa possível? Essa é a questão. E esse mais amoroso é amoroso com a gente mesmo, com a gente né? mesmo. Porque as pessoas começam, que é uma cobrança que existe hoje de desempenho. Então, até quando eu estou enfrentando uma dificuldade na vida, vem uma cobrança de desempenho. Não, tem que resolver isso logo, como que eu não estou dando conta? E aí, isso é muito cruel. Então, essa cobrança por performance aliado a esse cenário que a gente parece que tem que estar bem o tempo todo, talvez dá muito pouca margem para a gente se entregar para a mudança. Né? A gente tem dificuldade de ficar assim, mais molinho, né? Sim, e é uma coisa que eu via muito nos atendimentos do consultório, que assim, a pessoa falava, mas se eu aceitar isso, quer dizer que eu tô me conformando? Sim, o conformismo. Eu não sou uma pessoa conformista. Era uma questão que aparecia com muita frequência. Não, eu vou me conformar, então eu vou ficar assim. Não é isso. Aceitar é o primeiro passo para você transformar, né? Então aceitar, olha, ok, isso aconteceu, não é do jeito, não é da forma como eu gostaria, mas como eu posso viver isso da melhor forma possível e quem sabe usar esse acontecimento como um aprendizado e um trampolim para que eu me desenvolva, para que eu saia dessa situação melhor do que eu entrei. Então é uma coisa que também aparece muito no consultório, que agora eu já não atendo mais clinicamente, só estou ensinando, né? Mas quando eu estava atendendo, eu atendia muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico. E, por exemplo, uma coisa que eu conversava por exemplo, o paciente estava numa depressão grave, era assim, como nós podemos usar essa experiência para sair melhor do que nós entramos, né? E, invariavelmente, no final de todo o processo, os pacientes falavam isso, olha, no final foi difícil, mas eu tenho que agradecer essa depressão, porque eu hoje estou muito melhor do que eu estaria se eu não tivesse passado por ela. É difícil, não é fácil. Ou seja, no momento inicial a gente não tem a noção do percurso inteiro. Né? E aí quando a gente, depois que faz essa travessia e pode olhar para trás, percebe que no fim aquilo se transformou em algo positivo. Isso. Quando a gente sai um pouco dessa visão imediatista, eu tenho que ver resultado imediato. Isso é bem desafiador, porque a gente realmente vive numa sociedade em que o tempo todo a gente tem que estar bem, a gente tem que performar, parece que não dá muito espaço, né? A gente já fez matérias muito profundas anteriormente sobre até a ansiedade, que foi até a nossa última transmissão, em que é isso, né? Parece que você não pode ficar nesse estado, você tem que dar um jeito de sair dele logo, e muito voltando pro indivíduo, assim, né? Tipo, você talvez não está se esforçando o suficiente, mas precisa desse carinho consigo mesmo, né? Com o seu próprio processo, né? Sim, o tempo todo assim, você não está performando. Essa é a questão, né? É importante assim que tem as etapas, né? Por exemplo, numa mudança indesejada, às vezes vem um choque, uma notícia que eu não esperava, e eu tenho que aceitar que num primeiro momento, sim, eu vou ficar assustada, eu vou ficar triste, e tem que dar um tempo, né? Isso tem
um tempo de reação do próprio organismo. E aí sim, eu vou me assustar, mas aí como que eu posso ficar centrada, né? Depois que passa esse impacto inicial, Sim. né? E continuar e ver as etapas que eu tenho que, os passos que eu tenho que dar para poder enfrentar aquela situação. A gente tem uma pergunta aqui da Milana Ferreira, que ela fala assim: decidir abraçar a mudança sempre dá medo. E aí como lidar? E é uma questão que eu também tinha aqui para te trazer, porque a gente, né, o que mais a gente sente, né? Medo, incerteza, esses sentimentos que nos acompanham. Eu acho que, Débora, os sentimentos, a gente tem sentimentos primários e secundários, mas o sentimento que está por trás de todos sempre é medo. Né? Por exemplo, mudança, mesmo quando ela é desejada, dá medo. Né? Porque eu não sei se aquela casa que eu vou, para onde eu vou agora, sei lá, vou mudar de casa, eu queria mudar, sei lá. Não sei se vai ser legal, se a vizinhança vai ser legal, né? Então tem um friozinho na barriga, sempre dá medo, sempre. Então o sentimento original, por exemplo, quando eu falo insegurança, falta de confiança, o que está por trás disso? É medo. Medo de que aquilo não seja bom, ou medo de que aquilo me faça mal, ou de que me arrependa, ou medo de me arrepender. Aí, quando eu entro nessa questão do medo de me arrepender, vem uma questão super importante hoje, que as pessoas não podem errar, né? Eu não posso errar. Tem que fazer escolhas sempre acertadas. Sempre tem que acertar de primeira, não posso... Então, aí fica difícil mudar. Porque eu tenho que me abrir para que não vai ser perfeito, pode ser que da primeira vez eu não consiga acertar, né? E aí esse medo, então, ele também pode estar conectado com uma idealização? Sim, da perfeição. Como tudo tem que ser tão perfeito, tão performático, não dá para errar, não dá para... Porque aprendizado é tentativa e erro, não é? Sim. Então, se eu vou tomar uma decisão, pode ser que a decisão não seja legal, e aí eu tenho que olhar e falar assim, olha, esse caminho não foi bom, posso fazer outro, né? Fazer outro caminho. Toda decisão envolve perda, né? Escolha envolve perda. Então, por exemplo, eu tenho lá 2 filmes para eu assistir no cinema. Aí eu vou nesse. Aí eu escolho um. Adorei o filme. Então eu saio do cinema super satisfeita. E eu não vou pensar que eu deixei de assistir o outro. Né? Eu falo, eu gostei tanto, tô satisfeita, então outro dia eu assisto outro. Agora, digamos que aquele filme que eu escolhi, eu não gostei. Eu devia ter assistido o maldito do devia. Olha a cobrança, né? Ok, então toda decisão, ela envolve uma perda. Só que às vezes o prazer que vem cobre aquela perda. E às vezes o desprazer deixa a perda mais evidente. E aí, você está falando, eu penso em 2 coisas. Porque esse devia, esse devia pra mim, ele é uma praga. Porque sempre que algo dá errado, e aí eu falo assim, nossa, mas eu devia. O devia é tipo... Não devia, porque não dava pra, né? Já foi. E aí a outra questão que é sempre desafiadora é a escolha, né? Porque que é o que você tá falando da perda. Porque às vezes quando a gente quer escolher algo, a gente quer tudo, né? A gente quer continuar tendo tudo. E aí eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em fazer escolhas porque eu olhava muito porque ia perder, né? Então, às vezes isso também dificulta o nosso processo de mudança, porque a gente quer mudar, mas a gente só fica de olho no que não vai ter mais se aquele outro caminho seguir. Seja, sei lá, mudar de casa, mudar de país, ou fazer uma viagem, ou até questões mais... mais intensas e permanentes, como ter um filho, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente fica focado até na perda, né? Como é que você olha para isso? Eu acho que a questão da perda entra no apego. Eu quero manter o meu estado anterior. Então, eu não aceito que a vida é mudança. Eu estou o tempo todo no medo, no medo. Tem pessoas, isso não é gerar uma regra, mas tem pessoas que têm mais facilidade para se adaptar a mudanças, tem pessoas que têm menos facilidade ou mais medo. Isso tem a ver com vários fatores, né? Não só a forma como a pessoa foi cuidada, se ela teve todas as condições, né, de
de acreditar, de desenvolver o sim. estado de confiança ou não. Na né? matéria você até fala, né, que uma criança que nasce, ela é bem recebida e ela é criada num ambiente amoroso, acolhedor, ela tende a ter uma visão mais confiante Sim. da vida. Isso não é uma... Sim, Uma regra. tende, mas isso não é uma regra geral. Mas porque, por exemplo, tem questões que são muito individuais. Tem pessoas que são muito mais resilientes do que outras. E isso, às vezes, mesmo tendo crescido em condições desfavoráveis. Sim. Então, também tem características individuais, né? Desculpa, você estava até falando dos fatores, né? Que daí eu fiz esse insert para falar do que você falou na matéria. Mas acho que você ia falar desse conjunto de fatores, né? Que aí tem pessoas que são mais flexíveis e outras menos, e daí cada uma vai encarar a mudança de uma forma. De uma forma, sim. Mas a principal tarefa, eu acho, ou a principal aprendizado, tarefa já dá uma sensação que devia, né? Já dá um peso na coisa. Eu acho que o principal acertar. o aprendizado é, primeiro, que eu não preciso acertar sempre, né? Eu posso errar. Né? Tem mudanças, tem coisas que é mais difícil de você se arrepender, por exemplo, como você disse agora, ter um filho, né? Poxa, aí já tá lá, né? Não dá pra devolver. Não tem muito. Então, tem coisas que são difíceis, que não dá pra você reverter, né? E aí, entender que as coisas podem sempre, mesmo quando elas não são exatamente da forma como eu queria, elas podem se tornar fonte de aprendizado, a gente pode aprender a fluir com a situação. Ou seja, mudar o nosso próprio olhar diante da coisa, porque no fundo é como a gente encara, né? Mas isso é tudo, mudar o olhar. Mudar o olhar. Mudar o olhar é tudo. E acho que o que a gente está falando aqui conversa com a pergunta da Patrícia de Lima pelo Instagram, que ela fala assim, como ficar menos na defensiva quanto às mudanças da vida. Eu acho que talvez tenha a ver com isso do apego, né? Isso, é assim, primeiro olhar para o medo. Aceitar, ok, eu vou sentir medo sim. Ou se for uma coisa inesperada, repentina, eu vou me assustar num primeiro momento, eu vou ficar sem saber o que fazer. E aí a outra coisa importante é que eu não preciso resolver na hora. Poucas coisas na vida exigem que você tome uma decisão imediata. A não sei que alguém esteja passando mal do seu lado, você vai correr para o socorro. Tem que tomar uma ação imediata. Mas poucas coisas na vida exigem que você haja imediatamente. Então, assim, acolha o impacto. Ok, eu recebi uma notícia difícil agora, eu preciso respirar. Eu preciso me recolher um pouquinho, né? Estar comigo mesmo. Estar comigo mesmo um pouco, até para pensar o que eu vou fazer. Ou, às vezes, até conversar com alguém, para tentar ter uma clareza do que eu preciso fazer agora. Eu não preciso resolver tudo imediatamente. E isso ajuda muito quando a gente está atravessando um momento de intempéries. Porque todo mundo passa na vida por períodos, parece que vem uma coisa atrás da outra. Não é? Eu falo que são os períodos de intempéries da vida. Então, se eu estou atravessando um período de intempérie, respira, né? Olha para aquilo, ok, eu estou vendo, eu estou com medo agora, deixa eu parar um pouquinho, respirar, não preciso resolver agora. De novo, né? Ser um pouco mais acolhedor consigo, não querer a produtividade. Aceitar que o medo faz parte. Aceitar faz parte, sim. E aí, depois do impacto inicial, pensar, olha, eu preciso olhar além desse medo agora. Nessa empresa não tá legal, eu gostaria de estar fazendo, outra coisa, não gosto do que eu faço. Então, perceber, registrar. E para isso, você precisa desacelerar um pouco, né, para poder registrar até esse desconforto, porque às vezes eu recebia muitas pessoas que falavam, eu tenho um mal-estar, uma coisa que eu não sei bem, que não tá legal, mas eu não sei bem o que é. E a pessoa estava tão ligada no piloto automático que ela não percebia de onde vinha o desconforto. Então, poder silenciar alguns momentos do seu dia, né? Porque hoje todo mundo fica o tempo todo ocupado, pegando celular, redes sociais e streamings. Ou seja, qualquer momento que a gente teria você não pode parar. Então, assim, às vezes eu falo, olha, antes de pegar o celular, porque tá entediado, vai pegar o celular, né? Respira 3 vezes. Respira 3 vezes.
e ver se você realmente precisa checar o streaming ou a rede social naquele momento, né? Começa a desacelerar, para até perceber de onde veio o desconforto. Uma vez que você percebeu de onde vem o desconforto, qual é a área da vida, né, que está precisando dessa atenção, aí sim começar a focar naquilo. Bom, não tá bom aqui, eu vou mudar de carreira. E como que eu vou fazer isso? Né? Às vezes eu não posso jogar tudo pro alto e às vezes você tem uma série de compromissos e família, etc. Então você tem que estruturar. Como que eu vou? Eu tô te falando isso porque eu fiz isso. Sim. Quando eu era bem no começo da minha carreira, né, eu fui infectologista. Uau! Né? E trabalhava num hospital aí privado. O pessoal fala, nossa, é o que todo mundo quer. Mas eu não era feliz lá. Só que eu não podia da noite pro dia fazer assim, pronto, né? Então, como é que eu fui fazendo? Eu registrei meu desconforto. Registrei que eu fazia com muita dedicação, porque eu pensava sempre na pessoa final, que é o paciente, né? Eu trabalhava num cargo de gestão dentro de um grande hospital, gerindo a infecção hospitalar, né? E aí eu pensava, era um cargo era um trabalho muito burocrático, mas eu estava sempre focando em quem estava lá no final, que era o paciente. Então eu fazia com muita dedicação, com muito carinho. Mas eu falava, se eu tiver que fazer isso o resto da vida, não vai ser legal, não é isso, eu já estava gostando muito de saúde mental, já estava. E aí, como fazer isso, né? Porque você tem filho, você tem casa, você tem um monte de coisa. Você já tem outros compromissos. E o apego, de novo, né? Porque você já tem uma carreira construída, você vai começar do zero. Aí, você vai abrir consultório, será que isso vai dar certo? Porque você vai trocar o certo pelo incerto. Toda aquela conversa. Isso. Nossa, você vai jogar seu diploma no lixo, você fez, né, tanta carreira, isso, aquilo lá. E aí, primeira coisa é você poder silenciar para não ficar à mercê do desejo do outro. Porque isso é o desejo do outro, mas e o meu desejo, né? É a voz do outro, né, que tá aqui falando, né? Ou do coletivo, né? E aí você começar a pensar, bom, para eu fazer tal coisa, quais são os passos que eu tenho que fazer? Sei lá, eu tenho que fazer uma outra formação, um curso, ou eu tenho que, sei lá, buscar um outro trabalho, então, se é dentro da mesma área, né, buscar um outro trabalho. Então, começar, tipo, fazer uma lista do que eu precisaria fazer, né? Não ficar só no mental também, né? Porque na abstração a gente se perde. E tem uma coisa aí que muitas vezes a gente pensa, mas eu já tenho uma carreira tão consolidada aqui, porque as pessoas já me conhecem nessa área, eu já tenho, enfim, uma posição, e aí eu vou começar algo do zero, e aí eu vejo que muitas vezes a gente posterga, porque a gente pensa, nossa, até eu chegar lá, vai levar muito tempo. E aí o que acontece? Eu acho que você vai dizer com muito mais propriedade do que eu, mas o que acontece é que muitas vezes a gente ficou arrastando essa decisão por anos, porque não, né? E nesse tempo que passou, dava pra ter, por vezes, feito outro curso e já, sabe? E aí o tempo vai passar de qualquer jeito. Isso. Então o que você vai fazer com ele, né? Isso. O tempo vai passar, é isso que é uma questão. O tempo vai passar de qualquer jeito. Como eu vou usar esse tempo é que é a diferença. Então eu tava lá com 8 anos de formada, eu tô com 30 anos de formada agora. Então eu cheguei e falei, olha, não vai dar, né? Vamos fazer esse passo a passo. E no fim é acreditar que você pode, é possível. E pra mim deu super certo, né? Fui muito feliz né, na minha carreira de consultório. E de novo, né? E você também já encerrou essa fase do consultório, né? Ou seja, a gente não precisa, né? A gente também não precisa achar que uma próxima mudança também vai ser definitiva. Essa é uma coisa importante. As pessoas acham que todas as mudanças têm que ser eternas. Então, por exemplo, se eu gostava de, sei lá, de tocar piano quando eu era adolescente, eu tenho que gostar de tocar piano pro resto da vida. Não, pode ser que eu goste de fazer outra coisa. E tenha períodos, experimentar, né? E poder, outra coisa, entender que as coisas são cíclicas, honrar aqueles ciclos, não simplesmente jogar pela janela. Não, mesmo que seja um trabalho que eu não gosto, mesmo que foi um relacionamento que eu não fui feliz,
naquele relacionamento, eu estou mudando, foi um ciclo da minha vida. Eu tenho que fechar aquilo, honrar o que passou e me abrir para o próximo. Né? E isso dá sentido para a vida. Isso evita aquela sensação de vazio que as pessoas têm. Porque elas ficam colecionando vivências, mas não transformam aquelas vivências em experiências. E a experiência que dá essa sensação de sentido. E aí quando você fala fechar um ciclo, a gente também tem essa dificuldade, né, muitas vezes, né, de permitir que uma fase boa ou até uma fase ruim fique para trás. A fase boa seja porque a gente está apegado àquilo, ou a fase ruim porque está com um rancor, né? Sim. Esse rancor é uma coisa que aparece muito quando eu me coloco no lugar da vítima. Né? Em qualquer situação. Eu não estou aqui falando da questão, por exemplo, da violência, não é isso que eu não estou entrando, porque aí já é um outro departamento. Outra questão, né? claro. Mas, por exemplo, num trabalho que eu não estou legal, num relacionamento que eu não estou legal, que eu não estou gostando, eu acho que o outro deveria ter feito algo para mim. Né? O outro deveria ter me dado algo que eu mesma não me dei. E aí gera o rancor, porque na verdade eu estou esperando que o outro tivesse feito por mim o que eu não deveria ter feito por mim. Né? E aí isso gera essa estagnação. Se eu consigo olhar que eu tenho que fazer por mim, se o outro é um companheiro ou uma companheira de viagem, né? Um parceiro ou uma parceira de viagem, não é alguém que tem que fazer por mim, aí muda totalmente. Eu consigo me abrir para um outro relacionamento, para um outro trabalho. Findando aqueles processos, olhando o que eu pude aprender também. O que eu aprendi com aquilo, o que eu não quero repetir de novo, né? Numa outra carreira, num outro relacionamento. E aí quando você está falando isso, e aí conectando com um pouco do que você falou lá atrás, até de pegar o celular e ter esses momentos de pausa para lidar com o próprio desconforto, é esse tempo mesmo, né, Cris? De olhar para si dentro da questão, porque realmente se deixar, a nossa vida é tão corrida que a gente passa 1, 2, 3 anos, a gente está super insatisfeito, mas não teve nem a oportunidade de entrar em contato com essas emoções. Ou mesmo sai de um relacionamento para outro, ou de um emprego para outro, ou de uma mudança para outra, sem fazer esse fechamento, assim, do tipo, o que é que eu podia aprender e o que é que eu não quero mais, né, daqui pra frente. Então, talvez a gente precise muito desacelerar, faz parte, acho que, desse processo de olhar para as mudanças. Para viver bem, tem que desacelerar. Tem que desacelerar. Porque, por exemplo, como que eu vou parar, até para fazer como se fosse um ritual de passagem, né? Nada ligado à religião, não é isso. Mas assim, parar um momento, refletir, ok, fechei esse ciclo, o que eu aprendi aqui? E às vezes eu consigo vislumbrar alguns aprendizados naquele momento, mas com o passar do tempo eu consigo ter outros insights também. Não preciso ter todas as respostas imediatamente. A Andrea fala aqui, a Andrea Galvão fala sobre as dificuldades na mudança de carreira, né? Na mudança de profissão, né? Quais as maiores dificuldades enfrentadas na mudança de carreira? Bom, aí você pode falar como profissional e como personagem. Primeiro é quando você sente o desconforto. Eu sabia o que eu não queria, mas no primeiro momento eu ainda não sabia o que eu queria. Isso é difícil. Foi difícil, eu demorei uns 2 anos para entender o que eu queria, mas eu registrei o que eu não queria. Então eu fui registrando primeiro, isso não. Isso não, isso não. E quando você fala registrando, eu tô até pensando, você anotava? Você fazia anotações? Eu acho que é uma coisa que me acompanha diário de sonhos, sabe? Que eu já fazia terapia, e aí tem essa coisa de você registrar seus sonhos. Mas não é tipo fazer diário, assim, é anotações curtas, assim. Parar e falar, olha, percebi que tal coisa não é. Só pra eu não esquecer daquilo. Não esquecer daquilo. A outra coisa é quando a gente se dá conta do que a gente quer. E aí a gente vai falar para as outras pessoas. E aí as outras pessoas começam, não, sim, não. Aí você fica, ouço esse, ouço aquele. Não, ouça a si mesma. E para isso tem que parar, respirar e desacelerar. Não ficar à mercê do desejo do outro, porque às vezes o outro queria ter, por exemplo, aquela carreira ou aquele relacionamento, um relacionamento semelhante,
mas é o desejo do outro, não é o meu. Né? É o que te preenche. Sim, registrar eu acho que é importante, de alguma forma. Tem gente que é mais visual, desenha, faz uma colagem, né? Isso é uma coisa que a gente usa muito no recursos expressivos, né? Então assim, mas eu não sei desenhar. Pega umas revistas, uns jornais, sei lá, recorta as imagens e coloca ali pra você visualmente. As imagens que mais te atraem, que mais te atraem, que falam com você. Olha, eu me vejo assim. Né? Isso é uma coisa que ajuda muito. Ou escrever, né? E, por exemplo, quando a gente está falando de mudanças, né? Outro dia eu estava conversando com a Eliana, que ela é mãe, e ela já se mudou de país assim umas 2 ou 3 vezes. Ela tem 2 filhos. E aí muitas pessoas, ela fala que muitas pessoas falam assim pra ela, nossa, mas como você é louca, você se muda. E ela fala, eu só tenho a certeza de que eu vou morrer. Então, enquanto isso, eu vou fazendo todas essas coisas que eu quero, vou me planejando, mas assim, os percalços são inevitáveis. Ou seja, assim, a gente fica numa posição que muitas vezes a gente quer fazer várias coisas, mas não quer sofrer, né? E quer evitar qualquer tipo de tropeço. E aí também olhar que faz parte, o tropeço faz parte, né? Como numa viagem, né? Que você às vezes se programa e no meio do caminho tem que mudar a rota, né? Então, isso faz perrengues, os perrengues, fazem parte. Né? Os perrengues fazem parte. Nem que seja pra você ter história pra contar depois. Sim. Não é? A gente não aceita que vai passar por dificuldades. Eu acho muito legal a Ariana, né? Eliana, desculpa. A Eliana, porque assim, essa é a questão principal. A nossa sociedade, o tabu é a morte. Não se fala da morte. Na sociedade vitoriana, no século passado, retrasado, era o sexo. Não se falava de sexo. E hoje é morte, juventude eterna, todo mundo tem que ser jovem sempre e não pode morrer. Não vai envelhecer, não vai morrer. Então, esse tabu é muitas vezes essa não aceitação dessa impermanência, de que o final é igual para todos, né? Que a gente está aqui de viagem, né? Passeando por um período. Então, se eu aceito isso, fica muito mais fácil aceitar as mudanças. Tem um livro do Carlos Castaneda, que é um clássico da década de 60, né? Do Dom Juan, que é um índio, que é um xamã e está explicando. Ele vai fazer uma tese de doutorado para estudar o uso de ervas e substâncias psicoativas e tal. E no fim ele acaba mergulhando naquela cultura e ficando por lá. Mas esse índio, ele fala para ele, a morte é uma ótima conselheira. E eu concordo plenamente. Porque se a gente tem consciência da nossa própria finitude, a gente aceita melhor as mudanças, né? Porque essa é a mudança última, a mudança final, né? Seria a grande mudança, né? É o fim desta vida, a gente não sabe o depois. Né? E outra, né? Eu sempre penso assim, né? Quando alguém me fala, nossa, mas já tô tarde demais, eu penso, mas não morreu ainda, então enquanto não, né? Enquanto tá aqui, ainda dá pra fazer diferente, né? Enquanto tá vivo, tem esperança. Então vamos cuidar, vamos fazer o que é possível, né? E a outra coisa é um psiquiatra maravilhoso que criou a análise transacional, que foi um estilo de análise muito famoso na década de 70. Ele falava assim, nunca é tarde para você ter uma infância feliz. Olha, ele trabalhava com crianças e tal. Então, assim, nunca é tarde para você ter uma infância feliz. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para você retomar algo, né? Resgatar algo, mesmo que não dê mais para ser como a gente gostaria, né? Por exemplo, tem algumas coisas que por limitação da vida, por exemplo, eu adoraria surfar, mas eu acho que eu tô num momento de vida com alguns problemas de saúde que eu falo assim, eu acho que não vou conseguir agora. Mas tem outras coisas que dá pra fazer. E assim, eu também vejo que tem coisas que às vezes passam mesmo, assim. Por exemplo, eu fiz balé quando garota, muito pequena. E assim, não era meu desejo seguir a carreira de bailarina. Mas se tivesse sido, já tinha passado. Porque não tem como eu me tornar uma bailarina profissional a essa altura, né, da vida. É muito mais difícil.
ou ginasta, né? Profissões que parece que você tem que começar, tem um prazo de tem validade, um prazo de validade, ou virar jogador de futebol profissional com 40 anos, né? Quando os jogadores se aposentam aos 30 e poucos. Então, tem coisas que realmente não vai dar, né? Da forma como a gente talvez idealizasse. Mas, por exemplo, com essa questão do balé, até não era meu sonho ser bailarina, não. Mas quando eu desejei retomar o balé, eu fui para uma escola de balé adulto e fiz lá uns 2 anos. E aí foi ótimo, porque eu percebi que talvez eu tivesse mais interessada naquele balé da criança do que no balé adulto. Eu pensei, não, gente, não tem mais saco pra esse tipo de dedicação, sabe? Assim, foi um período legal, né, fazendo uma conexão com as coisas que você falou. Foi um período legal, eu tomei uma coisa que era importante, mas também acabou, porque eu percebi que não era algo que eu gostaria de continuar. Matei o desejo de voltar a dançar e passou. Né? Não precisava ficar naquilo. Achei super interessante esse exemplo, porque eu acho que envolve um grande empecilho para as mudanças, para retomar às vezes coisas que são prazerosas, é baixar a expectativa. Quando você aceitou que o que você gostava na dança era o aspecto lúdico, o prazer de movimentar o corpo e não de ser bailarina profissional, você começou a desfrutar. Claro. E eu acho que isso serve para tudo. Sim. Nem tudo é desempenho, nem tudo é desempenho. E aí às vezes você tipo se relaciona de novo com aquilo a partir de um outro lugar. Sim. E aí eu percebi que eu tava num momento que eu queria ser mais flexível e mais solta. E o balé tem uma rigidez, né? Tem uma disciplina que eu pensei, não tô afim disso também, sabe? Então eu acho que é isso, foi um movimento importante, foi algo que eu queria voltar a fazer de alguma forma. Nunca sonhei em ser bailarina, mas queria experimentar isso de novo. Mas já acabou, já passou, né? Então assim, não preciso descartar essa experiência do tipo, como você falou lá atrás, né? A pessoa que tocava piano acha que tem que continuar amando tocar piano, né? E tudo bem, né? Você se despedir daquilo e partir pra outra coisa. E partir pra outra coisa, assim. Não com esse olhar que a gente vê muito hoje em dia, que é o olhar descartável. Não cuidado é isso. Com isso. Sim. Acho que cuidado com isso, porque hoje, do jeito que a gente observa o movimento das pessoas, tudo é descartável. Né? Não, é saber, por isso que eu falei, ciclo, honra aquilo. Foi maravilhoso quando eu fiz balé como criança. O que eu posso resgatar daquilo? Não assim, eu posso fazer... Como eu falei, eu adorava tocar piano, sei lá, pode ser que eu descubra que eu gosto agora de tocar tambor. Ou que eu gosto de outra coisa. Mas não com aquele olhar do descartar, sabe? Não, tudo é volátil, tudo é... Não é isso, não é isso que eu tô... Claro. Mas você talvez entender que as coisas podem recomeçar e podem se findar e tá tudo bem, tá tudo bem, né? E baixar a expectativa de desempenho. Eu acho que a expectativa de desempenho é um dos maiores empecilhos para qualquer mudança. Eu era, por exemplo, muito flexível quando criança, porque as crianças tendem a ser mais flexíveis. E como adulta eu era zero flexível, né? Então você pensa, nossa, não consigo fazer várias coisas que eu gostaria, porque eu não tenho mais a mesma flexibilidade, porque passou. Né? Mas talvez, eu quero ter o prazer de dançar, por exemplo, o exemplo que você está trazendo. Talvez nem seja no balé clássico, talvez seja outro tipo de dança. Então, ter essa baixar a expectativa e olhar o que me ligava naquilo, o que me liga a isso, esse desejo. Acho que isso vale para qualquer desejo. O que me liga a esse desejo? É o aspecto do prazer lúdico. Então, eu vou focar nisso. Né? No caso desse exemplo. Você falou uma coisa que eu queria retomar, você falou assim, que a vida vai passar e a morte é certa e a gente tem dificuldade de lidar com até a passagem do tempo, né? E da gente mesmo, né? Nosso próprio corpo. Do nosso próprio corpo. Então a gente talvez apresenta aí, ainda mais nessa sociedade que valoriza muito a juventude, né? O aspecto jovial. Como é que a gente também pode acolher as mudanças que vão passar por nós? No corpo. No corpo, e em está quem a gente enraizado no seu corpo. É uma coisa interessante que as pessoas me perguntam, mas o que é esse negócio de estar enraizado no corpo? O que é? É você estar em conexão com o teu corpo. E começa com coisas básicas, né? Primeiro, por exemplo, de você atender às necessidades básicas.
sei lá, eu tô com sede, mas eu fico, não, deixa eu terminar isso aqui, daqui a pouco eu vou lá beber água. Ou então, tô com vontade de ir no banheiro. E aí, não, espera um pouquinho, deixa, sei lá, terminar esse episódio da série, aí eu vou, né? E eu fico negando, silenciando um incômodo ou uma necessidade. Então, o primeiro passo são as necessidades básicas. Olhar para isso, esse cuidado, né? O sono, a alimentação, tomar 20 minutos de sol por dia, ter um pouco de contato com a natureza. Eu acho que isso já começa a te conectar com o corpo. E isso é um caminho, se você entrar nele, é um caminho sem volta. É muito gostoso, né? E ele vai nos conectando cada vez mais, nos enraizando cada vez mais. Saindo do mental, porque o perigo é ficar muito no mundo mental, né? Isso é uma coisa que eu queria que você falasse mais, porque esse, às vezes, mundo mental que a gente fica até numa ruminação, ele impede a gente do sentir. Sim. Então, se eu fico muito... A maioria das pessoas fica racionalizando as situações. Não, olha, eu tô assim porque fulano fez isso, aí aconteceu tal coisa, tarará, tarará, tarará. Tudo bem, até a gente tem que entender o que aconteceu, mas para um pouquinho, o que eu tô sentindo? Então a pessoa encontra um monte de justificativas para aquilo que ela está sentindo e não percebe que ela está morrendo de raiva. Então olha para essa raiva, não fica olhando, procurando justificativas. Primeiro acolhe, eu tô com raiva, né? Raiva é o quê? Um limite que foi ultrapassado, né? Então algo está desconfortável. Então vou olhar para isso. Depois eu vou tentar. Não é, quer dizer, porque as pessoas têm medo do sentir, né? Se eu sentir medo, eu vou ficar paralisada. Se eu sentir raiva, eu vou tacar alguma coisa na parede, eu vou atacar... As pessoas confundem sentir com atuar. Sentir é uma coisa, atuar é outra. Eu posso sentir sem atuar. Isso que você está falando é super importante, isso é um porque aprendizado. Essa semana a gente publicou um texto muito importante sobre esse assunto. Foi uma colunista, Keila, que escreveu sobre esse assunto, que ela fala exatamente isso que você está trazendo, que o perigo não é o que eu sinto, é a minha ação. Então o sentimento, ele tá aí, o que a gente vai fazer é acolher ele e olhar para isso, né? Como a gente vive numa sociedade de desempenho, do fazer, fica como se fosse impresso nas pessoas que se eu sentir algo, eu tenho que agir. Não necessariamente. Eu posso sentir, deixar aquilo amadurecer em mim, para ter mais clareza de qual será a minha ação. Volto naquela questão do imediatismo. Nada é imediato. Às vezes eu tô com muita raiva de alguma coisa, eu vou parar, eu vou olhar o que me incomodou. Deixar nada como uma noite de sono, sabe? No dia seguinte a gente vê as coisas tão melhor, né? Eu falo que isso acontece também. Nossa, eu tô com uma raiva, um incômodo com aquela pessoa, não sei. Vou dormir, no dia seguinte eu olho e falo, bom, o que me incomodou realmente na situação? E aí eu consigo até entender. E outra coisa que também rolou com essa questão do sentir e da ação é que às vezes a gente cultua muito a ideia de que se eu só sentir coisas boas, a minha vida só vai ter coisas boas. E que se eu sentir raiva, ou medo, ou inveja, tipo, o mundo vai me castigar, né? Isso é uma visão... como que a gente fala, da cultura judaico-cristã, né? Que você tem que ser bonzinho, se você tiver sentimentos ruins, você não é uma pessoa boa, né? Quer dizer, nós temos o Jung, que é um autor que eu gosto muito, ele fala, nós viemos ao mundo para ser completos e não perfeitos. E ser completo é aceitar em mim tudo, o que é humano. O que é humano. É humano. Né? Então, quando a pessoa quer não sentir raiva, não sentir inveja, não sentir medo, ela não quer ser humana. Né? Nosso tempo está quase acabando. Narinha está me avisando que a nossa conversa daqui a pouco tem que acabar. Tem muitas perguntas ainda, mas eu vou trazer essa da Letícia Alves, que falou aqui no Instagram, que é como lidar com a sintomatização do corpo durante a mudança. Porque você falou um pouquinho sobre isso, né? Então, o corpo, se a gente sentir o corpo, ele vai contar mais sobre tanto
dar atenção ao corpo para perceber o desconforto, como que eu estou caminhando nesse processo de mudança. O corpo avisa muito, mas talvez na pergunta dela tenha assim sintomas mesmo que apareçam no corpo quando eu estou no meio de um processo inesperado, uma situação desconfortável, às vezes não é uma mudança desejada, né? Então, os sintomas, em geral, no processo de mudança, eles vêm decorrentes da ansiedade. Em geral, são todos os sintomas que eu tive a oportunidade, os pacientes que eu acompanhei, geralmente o que estava por trás daquele sintoma era ansiedade. Então, um problema gástrico, uma enxaqueca, um problema de pele, né? Que algumas questões de pele têm muito a ver com ansiedade, intestinal, infecções urinárias e por aí vai. E a pessoa fala assim, a ansiedade diminui um pouco também o nosso sistema imunológico e tal, quer dizer, diminui, deixa mais vulnerável, né? E aí esses sintomas acontecem por causa da ansiedade. Então eu acho que uma forma de, a Letícia, né, que perguntou, uma forma de minimizar ou de ajudar a evitar que esses sintomas apareçam é ter consciência que a ansiedade vai aparecer. E aí, ter consciência, o medo, né, a ansiedade, ela é ela é a vitrine ali, né, do medo que está por trás. Então, como eu posso cuidar da ansiedade durante um processo de mudança? Eu acho que talvez seja a pergunta que esteja por trás daí, né? Então, assim, passa pelos cuidados básicos, né? Dá atenção para o seu corpo, não exigir demais do seu corpo durante esses processos, se dar mais descanso, tomar mais líquido, tomar sol, boa alimentação, sabe? E respirar, parar para respirar, desacelerar um pouquinho. Tem alguns momentos que nem que você vá até a pracinha e põe o pé na grama, sabe? Um pouquinho, só ter um pouquinho de contato com a natureza. Desacelerar, né? Meditar, quem consegue, né? Quem quiser começar, ou só parar 1 minuto e focar na sua respiração 3 vezes ao dia. Tem pacientes que falam, não, mas meditar não dá, porque eu falei, olha, 1 minuto, respira só focando na respiração, relaxa de manhã, 1 minuto na hora do almoço e 1 minuto antes de dormir. Impossível que você não tenha 3 minutos por dia. Isso já começa a fazer diferença. Então, esse cuidado com a ansiedade ajuda a diminuir a ocorrência de sintomas durante um processo de mudança. E tem uma coisa que você falou na matéria, que talvez vou ter que encerrar com essa questão, que você fala que as coisas não precisam ser perfeitas para serem boas. As coisas... Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes, que assim, o ótimo é inimigo do bom. As pessoas só querem o ótimo e elas não veem a quantidade de bom que tem em volta. Então, por focar numa experiência extraordinária, eu perco a oportunidade de desfrutar de várias experiências gostosas, prazerosas que estão aqui. Então, no processo de mudança, nem sempre eu quero aquilo. Não, mas vai curtindo cada etapa. Ou se é um processo, aí no caso de uma mudança desejada. Mas se é um processo de uma mudança indesejada, eu vou curtindo cada momento que eu consegui ultrapassar aquela dificuldade, né? Um dia de cada vez, né? E aí eu vejo muito uma questão que a gente tem que romper, não sei se talvez pelo nosso sistema econômico, que é sempre a esperança no resultado, né? Então eu sempre foco no resultado. Então talvez a mudança pode ficar um pouco mais leve, mais fluida, se a gente valorizar o processo. O processo, sim. Eu vou te dar mais um exemplo de uma experiência pessoal, né? Eu tive uma doença muito grave, fiquei 9 anos com uma doença muito limitante, muito incapacitante. E que os médicos que estavam cuidando de mim falaram, não, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida, não vai adiantar, é muito difícil. Então, cada dia de manhã que eu conseguia levantar e conseguia fazer alguma coisa que eu não tinha conseguido fazer no dia anterior, eu comemorava. E nunca tirei de vista
a possibilidade de eu conseguir superar. E eu Superou. consegui, né? Foi um longo processo, 9 mas eu anos. consegui. São 9 anos, Não são deu 9 pra pular dias. etapas, Não deu pra né? queimar Teve etapas. dias bons, dias ruins. Dias melhores e dias piores. Então, quando eu tinha um dia muito ruim, eu pensava, amanhã eu vou ter um dia melhor. Então, assim, não dá pra você querer só o bom, só o ótimo, só o maravilhoso, né? Um dia de cada Um vez. dia de cada vez. A gente pode valorizar as pequenas coisas do processo. E valorizar, sem focar tanto no sim, na resultado. sair do vício da perfeição. Em tudo, né? Em tudo. Desde isso, qualquer tipo de mudança que a gente quiser fazer. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Mary Woodman, uma analista. Ela fala assim, o vício da perfeição seca a alma. Nossa. Isso vale pra tudo. Nossa, bom, ainda ficaram algumas perguntas aqui, vou pedir desculpa pro pessoal que não consegui responder. Posso tentar responder depois. Obrigada, seria ótimo. Quem não conseguiu, quem chegou no meio da nossa conversa e perdeu o que a gente estava conversando, eu estive aqui com a Cristiane Marino, que é médica, psicoterapeuta, consteladora sistêmica, e a gente está conversando, né, encerrando o nosso bate-papo sobre essa nossa edição 217, que é Abra-se para as Mudanças. Quem não conseguiu assistir, essa live vai ficar gravada, quem não conseguiu assistir do começo, essa live vai ficar gravada, então dá para assistir até amanhã. E quem se inscreveu no bate-papo vai receber o link depois para acompanhar e rever quantas vezes quiser esse nosso bate-papo. Cristiane, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Te agradeço. Se você quiser concluir com alguma última mensagem que eu não tenha perguntado, de tudo que a gente conversou, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido útil para vocês, sim. né? Que ajude as pessoas a enfrentar melhor as mudanças da vida. E eu acho que eu foco nessa frase da Mary Woodman, a perfeição, o vício da perfeição seca a alma. Então não deixe sua alma secar. Muito bonito. Obrigada, pessoal, que assistiu a gente. Mais uma vez aqui, a nossa edição desse mês. E até mês que vem. Muito obrigada a todo mundo. Até mais. Até mais, obrigada. Obrigada, eu que agradeço.